Olá, somos o Grupo 1, composto por Emanuele Oliveira, Luiz Oliveira, Maiana Pereira, Maiara Coutinho, Suzane Teixeira e Thiago Cardim, e vamos apresentar o tema Ações Preferenciais e Novo Mecanismo de Inovação, Tokenização. O mercado de capitais é um mercado onde ocorrem as transações de valores mobiliários, conectando investidores e empresas que buscam captar recursos para os seus negócios, tendo como exemplo ações das empresas, de sociedade anônima, por exemplo, incluindo as ações preferenciais. Essas transações ocorrem por meio de intermediadores, como, por exemplo, os prestadores de serviços de emissão. O espírito da Web 3.0 tem como um dos seus principais pilares a descentralização, ao maior controle pelos usuários dos seus dados, o uso de inteligência artificial e blockchains para tornar a experiência online mais segura e mais personalizada. É notório o reflexo dessas influências no mercado de capitais, com o surgimento principalmente da tokenização. A tokenização é a criação de uma representação digital de um ativo físico ou um instrumento financeiro que vai se comportar como uma interface de uma blockchain e vai ser programado com todas as regras de contrato financeiro, que nesse contexto vai ser um smart contract. A competência regulatória é atribuída à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, que no momento está rodando um sandbox regulatório, que é como se fosse um ambiente de teste de inovações de maneira controlada, e que nesse caso o sandbox regulatório que a CVM está fazendo em relação à tokenização é a permissão de projetos pilotos que eles emitam tokens de maneira controlada por essa autarquia, sendo esse o primeiro passo para a construção de normas que visem a ampla utilização do token no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre as ações preferenciais, que são a categoria especial de ações previstas na Lei 6.404 de 76, usadas pelas sociedades anônimas para atrair investidores, oferecendo vantagens patrimoniais, mas com restrição ou supressão do direito de voto. Diferentemente das ações ordinárias, em que o foco é o poder político, as preferenciais priorizam benefícios econômicos. A lógica do legislador foi equilibrar interesses, captar recursos sem diluir o controle societário, ao mesmo tempo em que oferece compensações financeiras a quem não participa das decisões da empresa. Essas vantagens patrimoniais aparecem principalmente em duas frentes. A primeira é a prioridade na distribuição de dividendos, que pode ocorrer por meio de dividendo mínimo ou dividendo fixo. No mínimo, após receber o valor prioritário, o preferencialista ele concorre com as ações ordinárias no restante dos lucros. Já no fixo, os lucros excedentes vão apenas para os acionistas ordinários. A segunda vantagem é a prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da sociedade, podendo incluir, inclusive, um prêmio, tornando essa classe atrativa em cenários de dissolução. Além disso, o Estatuto Social ele pode criar outros benefícios, desde que detalhado com precisão. Um ponto importante é que as ações preferenciais não são obrigatoriamente sem voto. A retirada do voto é uma opção da companhia e a lei garante proteção ao investidor. Se os dividendos mínimos não forem pagos pelo prazo previsto, o acionista preferencial passa a ter direito de voto pleno até a regularização. E a partir da reforma da Lei 10.303 de 2001, o número de ações preferenciais sem voto foi limitado a 50% do capital total, como uma forma de evitar estruturas de controle excessivamente concentradas. Para serem negociadas no mercado, as ações preferenciais sem voto precisam oferecer pelo menos uma vantagem adicional, como dividendo 10% maior que o das ordinárias, dividendo mínimo de 3% do patrimônio líquido por ação ou direito ao tag-along, que protege o acionista em caso de venda do controle. A lei ainda permite que determinadas classes de ações preferenciais tenham direitos políticos especiais, como a eleição separada de administradores ou poder de veto sobre matérias relevantes. E é daqui que surge a ideia de golden share, usada inclusive pelo Estado em processos de privatização para manter influência estratégica. Então,
Em síntese, o regime das ações preferenciais busca equilibrar captação de investimentos, governança corporativa e proteção ao acionista, sendo essencial para compreender novas formas de financiamento, como a tokenização de ativos que dialogam com essa separação entre o direito econômico e o direito político. Oi, gente! Antes da gente entrar no tópico principal do nosso artigo, que é a tokenização, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os métodos tradicionais de captação de recursos. Os métodos tradicionais de captação de recursos dividem-se em dois tipos, os de curto prazo e os a longo prazo. Os de curto prazo definem-se principalmente por empréstimos e financiamentos, em que tem montante bem definido, entidade bancária e também a duração. Eles podem ser os empréstimos com a finalidade diversa, então a empresa vai pegar aquele dinheiro para comprar o que desejar, ou financiamento que é direcionado para a compra de algum veículo, de bem, de algum equipamento. Acerca da captação de recursos a longo prazo, elas são as preferidas das grandes e médias empresas, tendo em vista que não há uma obrigação de reembolso fixo. O primeiro tópico de captação de recursos a longo prazo são as ações preferenciais e as ações ordinárias, que se diferem principalmente acerca do poder de voto e também a prioridade no recebimento de dividendos. É importante lembrar que ambas são formas de levantamento de capital próprio que conferem propriedade e implicam no pagamento de dividendo. O financiamento a longo prazo, ele funciona de forma muito parecida com o financiamento a curto prazo, só que a diferença é que normalmente as parcelas são diluídas em valor menor, só que em período de tempo maior. Isso acaba, em muitas das vezes, incidindo uma taxa maior de juros. Uma terceira modalidade de captação de recurso ao longo prazo é o arrendamento mercantil, que funciona como uma mistura de contratos entre uma promessa de compra e venda e uma locação, por exemplo. E aí, esse tipo de modalidade não vai gerar um lucro específico ou uma captação específica para a empresa. A empresa vai poder utilizar de serviços ou produtos sem aumentar a sua despesa fixa. Isso vai gerar um aumento no balanço patrimonial. Por fim, os debêntures são títulos de crédito previstos na legislação brasileira, Lei 6.385, em que é emitido exclusivamente pelas sociedades anônimas e eles representam uma fração de um empréstimo coletivo que pode ser lançado publicamente ou de forma privada para captar recursos de terceiro para a empresa. Embora os métodos tradicionais encontrem-se consolidados no contexto brasileiro, eles encontram também algumas barreiras, como a lentidão processual, a ineficiência de custos, a exclusão do mercado e, por conta disso, surge a necessidade de pensar em novas formas de captação de recursos para as empresas, como exemplo da tokenização. Entrando agora para falar um pouco sobre tokenização em si, seu funcionamento, sua regulamentação no Brasil, o que dá para a gente falar é que, em sua essência, de maneira bem simplificada, a tokenização é o processo de transformação de ativos do mundo real, sejam físicos ou não, em ativos digitais. Esse ativo digital, que vai ser o resultado desse processo, é o que a gente chama de token. Nada mais é que um título digital que representa direitos sobre determinado ativo. A título de regulamentação, a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma das principais instituições hoje em dia que trata e regula, classifica os tokens em três tipos principais. Os de pagamento, funcionam como moedas, seriam as criptomoedas. Os de utilidade, que servem para acesso a serviços. E os referenciados a ativos, que têm papel central na captação de recursos do mercado financeiro. E para essa tecnologia funcionar, ela depende de duas outras. São elas o blockchain e os smart contracts. O blockchain funciona como um banco de dados distribuído, que se destaca por ser descentralizado, imutável e transparente. Foco bastante no descentralizado e no imutável. Isso permite com que ele garanta uma segurança jurídica jamais vista antes. Ele funciona quase que como nós, em uma corda. E a partir do momento que na corda interligada ali surge um novo nó, você não tem mais acesso ao anterior. Então, isso ocorre quase que de forma simultânea. Você não consegue fazer alterações e modificações no que foi jogado lá, no que foi salvo no sistema do blockchain. E dentro desse aspecto é onde rodam os smart contracts, ou contratos inteligentes. Eles não são contratos no sentido jurídico tradicional, mas são programas de computador que executam ações automaticamente assim que condições pré-determinadas são atendidas. O smart contract tranca o ativo e emite tokens.
respeitando essas regras anteriores. Quantos tokens existem, para onde vai cada token, como os direitos, que aqui podem ser dividendos ou juros, vão ser distribuídos. E quanto à regulamentação no Brasil, não há um vácuo regulatório. A Comissão de Valores Mobiliários, como eu citei anteriormente, tem dois ofícios principais para tratar sobre, que são os ofícios circulares 4 e 6 de 2023, sendo o 6 um complemento ao ofício de número 4. Os ofícios há o estabelecimento de diretrizes claras, especialmente quanto aos tokens de renda fixa. E aqui surge a grande questão sobre quando esses tokens vão possuir valor mobiliário, que existem duas situações principais. Quando ele é a representação óbvia de um valor mobiliário, quando ele é a representação de uma ação, por exemplo, ou quando ele se enquadra como um contrato de investimento coletivo. Meu nome é Suzane e eu vou agora aprofundar o tema central do nosso seminário, que é como as ações preferenciais podem se conectar a novas formas de captação de recursos, especialmente a partir da tokenização. A digitalização das participações societárias não servir apenas para inovar no sentido de tornar as ações virtuais, mas também como uma forma de criar novas formas de financiamento. E isso acontece porque quando uma companhia transforma a sua ação preferencial em um token, ela passa a captar recursos de maneira mais simples, rápida e auditável. E isso acontece porque cada token representa a ação preferencial ou fração ideal dela, incluindo seus direitos econômicos diferenciados, e são negociados na plataforma digital baseada em tecnologia blockchain. Um dos efeitos positivos deste fenômeno está no aumento da liquidez. Isso acontece porque, ao fragmentar as ações preferenciais em tokens de menor valor unitário, a sociedade abre espaço para a participação de pequenos e médios investidores no mercado, que então podem injetar capital na sociedade. Na forma tradicional, estes investidores não poderiam participar do mercado financeiro porque não cumpriam os requisitos regulatórios previstos pela CVM, mas que agora poderiam fazê-lo por meio das frações tokenizadas. Isso impacta na dinâmica do mercado financeiro porque amplia a base de investidores daquela sociedade, aumenta o número de negociações possíveis e, consequentemente, fortalece o mecanismo de captação de recursos dessa sociedade. Isso, como eu disse, apresenta reflexos no mercado financeiro, porque tudo isto é previsto que seja realizado em uma plataforma 100% digital, baseada na tecnologia blockchain, o que significa dizer que os diversos sujeitos que atuam no mercado tradicional, como bancos, escrituradores e custodiantes, são dispensados, já que tudo é feito diretamente nesta plataforma blockchain, tornando o processo muito mais barato. Ou no que tange às ações preferenciais especificamente, este potencial transformatório é gigante, porque, sobretudo, quando nós incluímos o fator dos smart contracts neste ecossistema. Por meio dos contratos inteligentes, é possível que haja uma previsão em seu código-fonte da automação de cláusulas específicas referentes aos direitos econômicos diferenciados das ações preferenciais, como é a cláusula dos direitos de preferência e a distribuição prioritária dos dividendos. Uma vez que o contrato inteligente atua de maneira automática e instantânea no momento em que ocorrem as sessões das ações preferenciais, isso representa um gatilho da execução deste contrato, dispensando-se a intervenção de terceiros. Isso torna um ecossistema muito mais seguro, automático e imune a erros operacionais e falhas humanas, ou até condutas fraudulentas desses sujeitos. No Brasil, como este é um fenômeno muito incipiente, não existe uma jurisprudência consolidada sobre o assunto, ainda mais porque não existe também nenhuma norma regulatória que preveja a blockchain como meio oficial de escrituração das ações. E isso, então, dá relevo para a governança interna das companhias. É necessário que os estatutos sociais prevejam com clareza como ocorrerá a emissão, a negociação e a execução dessas ações, desses tokens, a fim de evitar futuros litígios. É necessário, então, que o Brasil desenvolva mais estudos sobre esse tema, para que todos os potenciais efeitos inovatórios da tokenização das participações societárias, sobretudo o que tange às ações preferenciais e seus direitos econômicos, seja adotado de maneira ampla no Brasil, após devida regulamentação. Bom, pessoal, a nossa pesquisa, por fim, para concluir,
A gente buscou analisar a convergência entre os institutos tradicionais do direito societário brasileiro e as novas tecnologias, né, que estão emergindo, né? Especificamente, examinando como as ações preferenciais elas podem ser potencializadas, né, através do fenômeno da tokenização, né, que é baseado na tecnologia blockchain e nos smart contracts. A gente viu que as ações preferenciais, elas constituem um mecanismo sofisticado de estruturação de capital social, que permite a captação de recursos sem diluir o controle acionário, mediante a concessão de vantagens patrimoniais compensatórias aos investidores. Paralelo a isso, a gente pode evidenciar que os mecanismos tradicionais, né, de captação de recursos, embora consolidados e funcionais, eles apresentam limitações estruturais significativas, né? Como, por exemplo, o elevado custo transicional, a morosidade dos processos de emissão e registro, a complexibilidade regulatória e as barreiras de entrada ao mercado de capital. E a tokenização, ela surge justamente como essa alternativa tecnológica promissora, capaz de endereçar diversas ineficiências dos sistemas convencionais, né? Através da representação digital de direitos societários em tokens, que são registrados em blockchain, tornam-se viável a automatização de processos, a redução de intermediários, o aumento de transparência das operações, né? Além também, é claro, da potencial democratização do acesso, tanto para emissores como investidores. Mas, apesar disso, né, a gente percebeu que a própria tokenização, a própria tecnologia, ela apresenta problemas como a ausência de regulamentação específica, né? Esse é o obstáculo mais evidente, né? A gente percebeu também que a complexibilidade técnica e tecnológica dos blockchains e dos smart contracts pode dificultar a compreensão adequada, né, para aquelas pessoas, aqueles investidores que são ainda leigos. Mas apesar disso, apesar desses percalços, o futuro do mercado sem dúvida, inevitavelmente mais digital e mais acessível, né? Como sintetiza o economista Joseph, ele criou um conceito chamado destruição criativa. E ele fala, né, que as inovações disruptivas, elas simultaneamente destroem estruturas obsoletas e criam novas possibilidades. É isso, espero que tenham gostado.